O apóstolo Paulo diz assim: olha, ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por que será? Muita gente se afasta de Deus por causa de tantas situações que nós vivenciamos. O apóstolo Paulo deixou registrado esse texto, e foi inspiração de Deus, o Espírito Santo, dizendo que nada, mais vezes nada, pode afastar você de Deus. Paulo usa palavras aqui e ele diz: olha, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ele diz: nem a altura, nem a profundidade e nem outra criatura pode afastar você da graça e do amor que está em Cristo Jesus. Ele diz com muita propriedade, porque ele vivenciou situações parecidas com as palavras que ele escreveu aqui no capítulo 8. Olhando para o contexto do ministério do apóstolo São Paulo, já começou a sua primeira viagem, enfrentando oposição de feiticeiro. Já vi você começar o seu ministério, um feiticeiro desafiando você a pregar o evangelho, muitos desistiriam. Paulo depois enfrentou a decepção de um companheiro que o abandonou. Depois de ter pregado um sermão muito lindo, fazendo uma síntese da história de Israel, dizendo sobre o cativeiro, de Deus ter suportado o povo por 40 anos no deserto. O povo gosta da mensagem de Paulo e convida Paulo a voltar a próxima semana para pregar o mesmo sermão. Imagine só, pastor Júnior, Samuel volta semana que vem, prega a mesma mensagem. Foi assim que aconteceu com Paulo. E quando ele prega a segunda mensagem, ele pensou: hoje não tem feiticeiro me contradizendo, talvez Barnabé não vai também me desamparar, que ele está do meu lado. Mas de repente acontece uma coisa inesperada. Paulo, ele é expulso da cidade. Parece que a história vira. Depois de ter conquistado o coração do povo, houve lá uma inveja por parte dos judaizantes, houve uma perseguição e eles expulsaram Paulo da cidade. Paulo vai para outra cidade chamada Icônio, ali ele tem que fugir também. Ele vai a Listra, Deus usa o apóstolo, e ele cura ali um coxo de nascença. Houve uma festa, queriam sacrificar-lhe, e a Bíblia diz que de uma hora para outra Paulo sofre um apedrejamento. Paulo vivenciou muitas situações difíceis, problemas que ele não entendeu, situação que ele não compreendeu, e ele diz na narrativa de 2 Coríntios, ele diz assim: olha, em tudo nós fomos atribulados, mas não angustiados. Paulo diz: fiquei perplexo, houve vezes que eu não entendi o que é que estava acontecendo. Será que não acontece isso com a gente também? Há momentos que você não compreende as razões, o que está acontecendo. Você fala: Deus, por que eu estou passando por isso? E a Bíblia explica isso, você não precisa entender. Paulo diz: eu fico perplexo, eu não compreendo, uma coisa eu sei, Ele está comigo, aleluia. Paulo diz: perseguido, mas não desamparado. Ele diz: abatido, mas não destruído, aleluia. Lá em Cesareia de Filipe, a maior teologia triunfalista que nós ouvimos foi quando Jesus ouviu a declaração de Pedro. Eu, pela misericórdia de Deus, estive nesse lugar lá em Cesareia, e Jesus fala: Pedro, essa tua afirmação é a principal pedra de esquina. Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: essa afirmação sua é a pedra angular, e eu vou edificar sobre ela a minha igreja, e as portas do inferno, olha, não pode prevalecer. Em outras viagens que ele fez, Paulo ficou confuso. Paulo sai, depois de uma contenda que houve com Barnabé, em função de João Marcos ser requisitado por Barnabé para continuar a viagem. Paulo: não, ele não vai comigo não, porque ele me desamparou na primeira viagem. Aí Paulo segue com Silas, um pouco confuso, encontra Timóteo, e Timóteo começa a fazer parte da caravana, e Paulo ficou um pouco perdido no caminho. A Bíblia diz que ele tentou ir para um lado, e Deus: não é desse lado que você vai, meu filho. E ele foi para cima, para Bitínia. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus falou assim: não é também por aí, Paulo.
E Paulo vai parar em Troade. Quando a gente não entende, irmãos, os propósitos de Deus, é melhor ficar onde está. É melhor ficar glorificando o Senhor. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu estou compreendendo, mas eu te louvo, porque eu sei que tu sabes trabalhar, que tu és fiel, que tu és verdadeiro e que as tuas promessas virão no tempo certo na minha vida. Uma das palavras que o crente tem que acostumar é a palavra esperar. Diga comigo, esperar. Nós não gostamos de esperar. O ser humano é imediatista, né? Nós não gostamos de esperar. Tudo tem que ser na hora. Mas há uma promessa para quem espera. Olha, você renova as suas forças, você sobe com asas de águia, você corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Amém? Amém. Mas tem que esperar. Renovarão as suas forças, diz o profeta Isaías. Já viu correr sem se cansar, caminhar sem se fadigar? É só para aquele que sabe esperar no Senhor. E quando o crente espera, irmãos, ele tem revelações de Deus. A Bíblia diz que Paulo, sem saber para onde ir, de noite ele teve uma visão que apareceu um varão da Macedônia e acenava: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eu me lembro no ano de 2005. No ano de 2005, quando fomos convidados para ir para Portugal, eu me lembro que a minha esposa falou assim: se Deus não falar forte comigo, eu não vou. E eu sabia que ela estava falando a verdade. Deixar o escritório de contabilidade, eu havia passado um concurso público, e nós chegamos em casa, irmãos, fomos orar. E aí eu falei: nem vou abrir a Bíblia, que ela vai dizer que é um engodo, que eu abri um texto aqui para Deus falar com ela, né? Eu falei assim: abre a Bíblia e vê o que é que Deus fala com você. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Não tinha profeta do lado, vou usar a Bíblia, né? Aí saiu 16 e 9 de Atos. Perto da meia-noite, Paulo teve uma visão, passou um varão da Macedônia, passa a Macedônia, vendo. O verso 10 ela não conseguiu ler, começou a chorar: eis-me aqui, Senhor. E nós só fomos para Portugal, mas porque Deus falou conosco, porque foi Deus que nos enviou. Deus usa a ferramenta humana, né? Mas foi Deus que nos enviou para lá. É por isso que eu estou aqui, para glorificar o nome desse Deus. Deus que tem feito tanta coisa por mim, irmãos. Eu digo como Paulo: olha, como pobre enriquecendo a muito, como contristado, mas sempre alegre, como nada tendo e possuindo tudo, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Paulo diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Eu posso dizer que eu sou bem-aventurado, porque eu confiei no Senhor, Ele está cuidando da minha família. Aleluia. Nasceu uma menina de 3 anos lá, irmãos, que coisa linda, minha filha, viu? Estou morrendo de saudade dela, viu? Parece muito com o pai. Com a mãe também, né? É a mistura dos dois. E ela já vai, tu vais, tu vens, já fala que nem em português. E meu filho toca piano na igreja, já está no 3º ano, no 4º ano de conservatória, no piano clássico, toca com a beleza, pega de ouvido. A menininha dança coreografia e canta advogado fiel na igreja. Então Deus tem me abençoado, e eu não tenho razões para deixar luta, né, problema, dificuldade, adversidade, essas coisas entrar no meu coração. Não, Paulo falou assim: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação vai até o momento anterior da angústia. A angústia não pode entrar aqui, porque se a angústia entrar no coração, ela vai se tornando uma depressão. As pessoas na Europa, eles estão depressivas, porque vivem angustiadas e deixam a angústia tomar conta do coração. Daqui a pouco tem que ficar tomando remédio, se torna aquela doença bipolar, fica trancada 1 semana, 2 semanas dentro de casa, dizendo: minha vida não presta, minha vida é uma desgraça. E nós estamos dizendo: olha, Jesus pode te libertar, Jesus pode te dar vida, pode te dar esperança. Irmãos, a alegria de missionário é quando você vê uma pessoa nova convertida na igreja, que aceitou Jesus no culto anterior, chorando dentro da igreja, ouvindo a palavra. Fala: pastor, o que eu faço? Eu quero me batizar, eu quero me preparar. E não existe alegria mais gostosa, irmãos. O Espírito Santo, ele se alegra dentro de nós, porque uma alma está sendo tirada das garras de Satanás e está na casa do Senhor para adorar o Senhor. Não existe alegria, agradeça ao Senhor, porque você está aqui dentro, porque você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu sou geração eleita. Diga assim: eu sou sacerdócio real. Diga: sou nação santa. Diga assim: eu sou um povo adquirido
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só aqueles que foram resgatados, levante a mão e glorifica o Senhor. Deus quer ser adorado, viu? Ele quer ser o maior exemplo para nós depois de Jesus. Um homem que, diante da situação que ele viveu, ele diz em toda maneira: olha, eu amo você sem esperar que você me ama. Nós estamos na terceira igreja, pastorei na terceira igreja lá em Portugal. Nós estamos já há 4 meses nessa igreja. O pastor Luiz Francisco esteve na minha casa, ele com o Selmo. Eu estava na igreja anterior, em Sacavém, hoje eu estou em Alverca. E nós estamos ali já há 4 meses e eu já estou vendo muitas pessoas aceitar a Jesus Cristo. Um homem que estava desenganado da medicina, estava com água no pulmão, bebeu muitos anos, estava com os rins todo apodrecido. Eu não sei se ele foi curado, mas alguma coisa aconteceu na vida dele. Porque ele chegou na igreja amarelo, doente, foi ao hospital, o médico falou que ele não tinha muito tempo de vida. Depois, de repente, ele apareceu na igreja, todo mundo estranhou, quase que eu não conhecia, ele estava branquinho, estava assim, coradinho. E eu falei assim, acho que houve um milagre de Deus na vida desse homem. Começou a cantar, ele não falta uma escola dominical pela manhã, ele não falta os cultos de domingo, já deixou o cigarro. Temos um outro senhor, o irmão Pedro, ele aceitou Jesus na sexta-feira, estava cheirando tabaco, no domingo ele veio na igreja, eu me assustei, foi um dia muito difícil para mim, quando eu vi aquele homem na igreja de terno e paletó, falei, meu Deus, será que é um pregador que chegou a me ajudar? E era o senhor Pedro que tinha aceitado a Jesus na sexta-feira, aleluia. Quando estavam em Cacilhas, em Almada, uma senhora de 78 anos, uma mulher que estava com câncer, uma mulher que tinha a mão mirrada, travada, não era nem doença, era um demônio que estava na mão dela. Quando nós abrimos a igreja na quinta-feira à tarde, e eu estava fechando a igreja, aquela mulher chegou na porta da igreja, olhou assim, e disse, o que é isto aí, seu padre? Eu falei assim, é um pastor que está aqui, o que está acontecendo? Eu falei, já aconteceu, o culto acabou, mas a senhora quer entrar? E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, só que ela não conseguia ouvir, que ela estava muitíssimamente oprimida. Aí eu comecei a orar para aquela mulher, peguei na mão direita dela e comecei a orar, a mão dela desenrolou na hora assim, abriu a mão dela assim, e ela disse que eu fiz um negócio ruim na mão dela. Ela falou assim, a minha mão não está bem, pastor, a minha mão está alguma coisa errada, porque era assim, agora está assim. Eu falei, sua mão está boa, foi Jesus quem te curou. E ela saiu reclamando que eu tinha estragado a mão dela. Passou uma semana, ela voltou na igreja, ela voltou, tínhamos lá um pregador que estava pregando lá, ela chegou no meio da pregação, ouviu o culto, depois ela veio à frente, recebeu a oração, caiu no chão, achei que ela ia morrer, porque começou a estribuchar no chão. Meu sogro conheceu ela, a dona Esmeralda, aí ela vomitou uma bola preta assim, minha esposa quase que vomitou junto, porque ela passa mal quando vê as pessoas vomitando, né? Aí levaram ela na casa de banho, limparam ela, voltou com um semblante totalmente diferente, e ela falou, eu quero aceitar Jesus Cristo, eu quero, a minha mão está curada, a minha mão está restaurada, aleluia. Não tem coisa mais gostosa de você ver uma pessoa, irmão, dizendo, eu fui curada, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir de Deus. Não tem coisa mais gloriosa do que isso, aleluia. É por isso que tribulação, luta, problema, aflição não pode fazer você perder o ânimo.